Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma live um pouco diferente, eu estou assistindo algumas aulas, uns eventos, né, no dia de hoje e na sexta-feira, mas eu deixei aqui essa aula gravada, uma aula ao vivo, né, que vocês estão vendo agora, mas ela foi gravada para vocês especialmente para que a gente converse sobre o forno de vocês aí na casa de vocês, tá? Então essa aula de hoje, primeiro eu vou passar uma teoria a respeito do funcionamento dos fornos, a partir disso vocês vão entender qual que é o forno de vocês, né, e por que ele está se comportando dessa forma, né, e vou falar também sobre os principais erros que vocês estão cometendo com o forno de vocês, né, então a primeira coisa que eu falo é que não precisa sair correndo, emprestando dinheiro ou parcelando aí um forno num custo alto que de repente vocês não vão dar conta de pagar agora no primeiro momento, e não tem porquê. Eu quero ensinar vocês a trabalharem com o forno que vocês têm em casa, tá, é esse o objetivo aqui hoje. E na segunda parte dessa aula, então fica até o final, eu vou mostrar para vocês os fornos que eu tenho aqui, que eu utilizo para a produção dos meus bolos, tá? Claro que eu utilizo o meu forno industrial, né, para fazer a produção de bolos, mas eu tenho os outros dois, onde eu já assei bolo também, e são 3 tipos diferentes e são os mais usados na confeitaria, então é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? E até o final dessa live, o meu objetivo é que você consiga, com as informações, com a aula que eu vou te dar hoje, desvendar o seu forno para que você entregue bolos irresistíveis, tá bom? Então vamos embora. Primeira coisa, eu vou me apresentar, né? Essa live hoje não está sendo transmitida pelo Instagram, até justamente porque precisava ficar gravadinho no formato, né? E daí o YouTube permite que eu faça isso. Mas nada impede que vocês compartilhem essa live com outras confeiteiras, né? Com outras aí amantes de uma cozinha com cheirinho de bolo. Então, aqui embaixo do vídeo onde vocês estão me vendo no YouTube, vocês têm a possibilidade de mandar um compartilhar, mandar essa live para os grupos de WhatsApp, para as pessoas que você conhece, colegas confeiteiras, tá? O intuito aqui é a gente sempre somar. Tá bom? Então vamos embora. Primeira coisa, eu vou me apresentar, caso tenha alguém, né, alguma cerejinha nova, né, que não conheça ainda o meu trabalho. O meu nome é Laís Arce, eu sou da Confeitaria Irresistível aqui de Curitiba. Sou professora especializada na cobertura que eu escolhi para chamar de minha, que são os bolos lindamente decorados e espatulados com buttercream, tá? E eu ajudo aí confeiteiras, pessoas comuns, assim como vocês que estão me assistindo, que estão começando agora, e também assim como eu, né, comecei na confeitaria também, na cozinha de casa, a faturarem mais de R$5.000 por mês aí na cozinha da casa de vocês, fazendo bolos irresistíveis, tá? Durante essas últimas semanas, a gente tem feito lives 2 vezes por semana, sempre às terças e quintas às 4 da tarde. E nessas lives eu passo todo um conteúdo que vai muito além de receita de bolo, né? Receita e informação sobre bolo tá cheio na internet, mas o que eu quero trazer para você aí é muito mais do que isso, tá? Eu sei que muitas de vocês que me acompanham, a grande maioria, são mulheres, mães que trabalham em casa, né? Que de repente tiveram que começar a trabalhar em casa de novo porque ou tiveram que sair do emprego para cuidar dos filhos por causa dessa situação no mundo, ou até perderam o emprego também pela mesma razão, né? Precisaram voltar a estar em casa. E a confeitaria é uma excelente oportunidade para que você consiga ter o teu dinheiro no bolso, trabalhar perto da tua família, poder acompanhar o crescimento dos teus filhos, isso não tem preço. Poder ter os teus filhos próximos de você e vendo você trabalhando, isso é riqueza, né? E além disso, o meu objetivo maior aqui também é que você envolva a sua família nesse processo, que as pessoas que estão ao teu redor, o teu marido, se você mora na casa com os teus pais, ou com outros membros da tua família, eu quero que essas pessoas admirem o teu trabalho, confiem em você, né? E principalmente aprovem o trabalho que você está realizando em casa, né? Eu recebo muitas e muitas mensagens de confeiteiras reclamando, né? E tristes e desanimadas e querendo desistir da confeitaria porque a família não apoia, porque a família não vem junto, porque o marido passa na frente da cozinha e vê aquele monte de louça difícil, aquela louça suja, cheia de bagunça na cozinha, e você lá trabalhando sem parar, né? Eu quero que vocês ganhem dinheiro com a confeitaria para que o marido de vocês, para que a família, para que os pais de vocês vejam que embora vocês estejam na casa de vocês por escolha, para estar próximo da família, isso gere dinheiro no bolso de vocês. O que eu quero e o que eu vejo nas minhas alunas todos os dias, e eu quero isso para você também, é que sim, você possa realizar os teus sonhos, né? Pegar esse dinheiro e participar da divisão do aluguel da casa, pagar alguma outra conta,
pagar a prestação do carro que você queira, enfim, é o teu sonho. Guardar para um sonho maior, fazer proporcionar alguma coisa para os teus filhos, né? Então é esse o meu objetivo aqui. Além de ensinar receitas irresistíveis, além de ensinar para vocês as técnicas, no caso de hoje, né, como é que vocês vão trabalhar e entender o forno de vocês, é que sim, vocês consigam ganhar dinheiro com confeitaria, é isso que eu ensino aqui todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Não estranhem que eu tô com o tablet aqui embaixo, para não perder nada do conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Então eu dou uma olhadinha aqui e a gente vai conversando daí, tá? E as dúvidas que forem surgindo no YouTube, vocês têm um espacinho aqui embaixo onde vocês podem escrever e a Kim vai estar respondendo as dúvidas junto comigo, tá bom? Certo, então vamos lá. Primeira parte da nossa aula, como eu falei para vocês, eu vou desvendar aí os 3 tipos mais usados de forno na confeitaria, né? Que seria, com certeza você tem um deles aí. Escreve aqui embaixo no chat para mim do YouTube. Qual é o forno que você usa hoje aí na tua casa, tá? Então aqui na minha cozinha eu tenho um forno de convecção, um forno industrial. Ele é pequeno de tamanho, né? Existem fornos que são, sei lá, maiores do que a cozinha inteira aqui. Mas é um forno que me serve muito bem, ele é muito prático, ágil e ele é um forno de convecção. Ou seja, ele tem uma ventoinha atrás, ele tem um espaço bem grande, onde cabem 4 esteiras, né? Eu vou mostrar para vocês, então fica até o final que eu vou mostrar o forno por dentro, como ele funciona. E o meu forno, eu comprei ele no primeiro momento, ele era a gás, né? Então eu colocava botijão de gás, 2 mangueiras e ele funcionava com excelência. Há pouco tempo eu me mudei para um apartamento e nesse apartamento que eu estou não tem botijão, tem gás encanado. Mas eu consegui fazer a conversão com o técnico, então hoje ele funciona a gás, tá? Da mesma forma, asso as minhas massas com perfeição. Eu tenho também um forno aqui do apartamento, né? Um forno de casa, forno elétrico. Só que ele é da marca Brastemp e ele tem também a ventoinha atrás. Então ele também funciona muito bem. Eu já assei bolo tanto com essa ventoinha, esse ventiladorzinho que fica no fundo do forno, tanto com ele ligado quanto desligado, e deu boa, as massas ficaram perfeitas, tá? E eu tenho um forninho bem piquititico, daí eu vou mostrar pra vocês nessa segunda etapa, que é um forninho elétrico, que é o que a maioria das confeiteiras começam, né? Tem várias marcas no mercado, mas é aquele forninho que tem 2 grelhas, super simples, que tem só o botãozinho pra você regular a temperatura. E eu vou ensinar quais são as diferenças, porque vocês aí em casa têm uma dessas 3 opções aí para trabalhar fazendo o bolo de vocês, tá? Então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês são erros que vocês cometem, que vocês estão cometendo aí na casa de vocês agora, e é por isso que vocês não estão conseguindo fazer bolos irresistíveis, tá? Muitas vezes é mais fácil, né? Ou a gente não entende, a gente acha que aquela receita da confeiteira tá horrível, aquela receita tá desequilibrada, tem alguma coisa errada, né? O fermento estava vencido. Às vezes a gente fica procurando fora as justificativas para o nosso bolo não ter saído do jeito que a gente gostaria, quando no final das contas pode ser que o problema seja antes disso, né? Antes mesmo da massa ir para o forno, ou seja, o seu forno, né? Então vamos lá. O primeiro erro que vocês cometem na hora de assar aí os bolos de vocês é não estudar o forno de vocês, e é isso que eu vou ensinar hoje, tá? Cada tipo de forno desses que eu falei para vocês distribui o calor de forma diferente. E se ele distribui o calor de forma diferente, cabe a nós aqui, cabe a mim aqui ensinar para vocês quais são essas diferenças para que você entenda, a partir do momento que você colocou a massa do teu bolo lá dentro, como é que você tem que observar esse movimento para que te entregue aí um bolo perfeito no final, tá? O segundo erro de vocês, né, é achar que vocês precisam comprar um forno específico. Ou seja, olha galera, cheguei aqui, você vai ter que comprar um forno elétrico porque nenhum outro funciona. Não funciona forno a gás, não funciona forno de convecção, não funciona forno de lastro, né? Imagina o problema se você só tivesse um tipo de forno para trabalhar. Então, o incrível da confeitaria, o incrível de você ser profissional no que você faz e do que eu vou entregar na aula para vocês hoje, é que sim, se você entender o teu forno, ele vai te atender. Ele vai te entregar uma massa perfeita, tá? Então, o segundo erro que você comete é achar que você tem que sair correndo comprando um forno. E não precisa, tá bom? O terceiro erro que vocês cometem é não estudarem as reações que acontecem dentro do forno, tá? O que é isso, Laís? Reação? Vou ter que estudar química? Mais ou menos, é de forma leve, mas você precisa estudar quando a tua massa entra lá dentro e observar, poxa, minha massa tá assando muito rápido, minha massa tá crescendo alto de forma muito rápida, né? Tá transbordando massa do meu forno, por que será? É um problema do forno, da receita, da temperatura, tudo junto? Então eu vou dar aqui meios para vocês, se vocês não pegaram ainda, corre pegar papel e caneta na mão para vocês anotarem
o que é que vocês precisam analisar a partir do momento que a massa vai dentro do forno. A gente vai falar sobre isso também, tá? E o último erro é quando você não pré-aquece o seu forno, tá? Então eu vou colocar aqui o meu posicionamento da forma que eu trabalho e da forma que eu testo todos os dias e sempre dá certo, tá? Faça chuva ou faça sol, se Curitiba acordou com 5 graus ou se Curitiba, com exceção, acordou com 30 graus, né? O resultado da minha massa de forno vai ser sempre o mesmo se eu deixar o meu forno pré-aquecido, porque isso são reações químicas, né? O fermento que a gente coloca no... O fermento que a gente coloca no nosso bolo, ele age de duas formas, né? A primeira é quando o bicarbonato, que tem dentro do fermento também, entra em contato com os líquidos, né? E libera o gás carbônico, e é esse gás que fica preso na massa e deixa a nossa massa fofinha. E a segunda ação do fermento é somente a partir do momento que o teu forno está aquecido, tá? Quando o teu forno está quente. Se você deixa a tua massa muito tempo até aquecer o forno, você coloca a tua massa lá dentro, o bicarbonato já começou a agir, ele já está fazendo bolha lá dentro. E a outra parte do teu fermento nem começou a agir ainda porque o teu forno estava desligado, tá? Então, para vocês sempre terem o mesmo resultado quando forem assar o bolo de vocês, você sempre tem que ter um método, um passo a passo. E se você seguir esse sempre da mesma forma e entendendo o teu forno, não tem erro. É aquela massa de bolo que depois que você acertou tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, você vai deixar a massa lá e vai fazer as suas coisas. Você não vai precisar ficar lá namorando a massa dentro do forno durante todos os 30, 40 minutos de preparo, né? De assar esse bolo aí no teu forno, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a minha... Você alcança a minha aguinha ali para mim, Kim, por favor? Vamos lá. Obrigada. Vamos lá, vamos lá. O primeiro dos tipos de forno que eu vou conversar com vocês hoje, que eu vou ensinar, é como é que vocês trabalham com forno a gás, tá? E eu começo por ele porque é o forno que a gente normalmente tem em casa, né? Então, aquele forno a gás, normal, que quando você abre o forno e tira aquela grade de baixo, ele tem um formato de U, né? É aquele formato de U que liga a chama e é dali que vem o calor que vai fazer o teu bolo, né? Mas, o que acontece? A primeira coisa que vocês precisam saber, se o calor desse forno só vem de baixo para cima, naquele U, né, e um forno caseiro, toda a parte lateral do forno e toda a parte de cima, se vocês já tiveram que fazer manutenção no forno, quando o cara foi lá, técnico, né, desmontou o forno de vocês sabem que ele tem uma tela, né, uma tela de amianto, uma tela de proteção para reter o calor lá dentro, certo? Mas só que é uma proteção bem básica, uma tela fininha, né? Normalmente o forno na parte de baixo ele é vazado, então o calor que vem para cima ele também é um calor que escapa com facilidade pela parte de baixo do forno. E o que eu tô querendo dizer com isso? O teu forno a gás de casa, ele não é bom em reter o calor dentro dele, tá? Então é um calor que se dissipa com muita facilidade por todos os lados do forno. E vocês já devem ter feito esse teste ou deve acontecer com vocês. Se vocês colocam a assadeira com várias formas de bolo lá dentro, no teu fogão a gás, teu forno a gás, vocês observam que os bolos que estão na parte de trás assam mais rápido, não é isso? E os que estão na parte da frente demoram para assar. Isso acontece também porque a tampa do forno, ela não tem uma vedação eficiente a ponto de não deixar escapar calor. Muitas vezes, você pode observar aí quando você coloca o teu bolo para assar no forno, você põe a mão assim na parte da frente do forno e você sente o calor saindo, né? E qual que é a desvantagem desse forno? Ele não tem uma distribuição igual de calor, tá? Normalmente as massas que estão na parte do fundo do teu forno, elas vão assar com mais eficiência, até mesmo porque o teu forno normalmente fica encostado na parede, né? Então a parede não permite que esse calor se dissipe, né? Mas ele vai vazar sim, né? A gente não tem controle sobre isso. E o que é que vocês podem fazer com o forno de vocês para vocês lidarem com ele, sendo que é esse, né? Você não vai comprar outro agora. Eu quero que primeiro você faça dinheiro vendendo os bolos, depois com o dinheiro no bolso você vai lá comprar o teu forno que fica do teu gosto, tá? O que é que tem que fazer então? Vocês vão comprar na internet, muito baratinho. Amanhã eu vou colocar no Telegram, até deixa anotadinho aí, que a gente vai mandar o print para vocês de um termômetro de forno, tá? Um termômetro de forno, tá bom? E esse termômetro de forno nada mais é do que um reloginho que marca a temperatura
e um fio, né, próprio, onde você consegue colocar a varetinha, o sensor de temperatura lá dentro do teu forno, tá? Ai, Laís, mas nossa, que coisa complicada, virei técnica do forno agora? Não. Você é uma confeiteira, você é uma boleira, você é uma profissional da área. Como é que você quer trabalhar com bolo, fazer bolo, vender bolo, encantar as tuas clientes através da venda dos bolos, ganhar dinheiro com bolo, se você nem sabe como é que funciona? Você não sabe nem por que tá dando errado. Não dói mais no bolso você ficar jogando aquele monte de massa fora, você fica frustrada, você perdeu o maior tempo na cozinha, o recheio tá pronto, a cobertura tá pronta e você não acerta na massa do bolo. Aí você desanima. Cozinha é meio assim, né? É meio sentimento, é muito sentimento também, né? Se você entra na cozinha, primeira fornada você já tem que jogar fora, como é que fica o resto do dia para você terminar a tua produção? Já desanima? Não é isso? Então, sim, compra um termômetro, é barateza, é simples de usar, tem esse que tem um fiozinho que você coloca o sensor lá dentro, tem um outro que parece um reloginho que você põe ele inteiro lá dentro, e daí você vai observar se ele está entregando a temperatura que você precisa para fazer o teu bolo. Por exemplo, na receita você olha, teu bolo tem que ir no forno pré-aquecido 180 graus, esse é o básico da confeitaria de bolos, né? E daí você bota o teu termômetro lá dentro e descobre que ele está te entregando 160. Ao invés de 180. É bastante, vai dar muita diferença no teu bolo. O teu bolo vai ficar lá mais tempo para assar, ele vai receber mais calor de baixo, porque o calor vem do fogo embaixo, ele demora mais para assar em cima, e normalmente o primeiro sinal de que isso está acontecendo é que a tua massa no meio ela afunda. Porque o calor veio de baixo para cima, ele pegou as laterais da forma, né, que o alumínio distribui o calor, né, da tua forma, e lá no meio demorou para a temperatura chegar. Demorou. Aí o que você fica lá olhando o forno? A parte de lá na lateral, você bota o palito, já tá assado e lá no meio tá cru. Aí fica naquela enrolação, a tua massa do lado de fora fica seca e no meio fica aquele embatumado, aquela massa que ainda tá mole. Não é isso? E como consequência ele cresce na lateral porque tem um calor adequado e no meio da tua massa ele fica mais baixo. Tá? Se você... Pode falar. Que os fogões de casa, assim, os mais comuns, sempre entregam a mesma temperatura do que qualquer outro. Claro, exatamente. Se eu comecei aqui explicando para vocês que o forno a gás, por ele não ter uma vedação eficiente, e é o normal, né, gente? É forno de casa. Ele vai vazar calor para todo lado, como consequência ele não consegue manter os 180 graus durante o período que você precisa. O que tem que fazer? Os teus 180, de repente, é um 190, é um 200 graus. Daí você bota mais calor, esse calor se dissipa um pouco e você consegue manter a temperatura. Como é que você adivinha isso? Só de olhar? Não. Você precisa de uma forma de mensurar isso e um termômetro te entrega muito bem. Tá? Outra questão a respeito do forno a gás. Pode ser sim que a única coisa que ele precise, e isso já aconteceu com o forno meu, tinha forninho branquinho da Brastemp. O que aconteceu? A vela está entupida, a tal da vela que eles chamam, né? Então aqueles furinhos por onde sai a chama, que você vê toda azulzinha no fundo lá do teu forno quando você ergue a grade, muitas vezes pela quantidade de uso, né? Que imagina, a gente usa o forno um monte, mais coisas de casa, com o tempo vai entupindo esses ductos, você não consegue perceber isso, e daí tá saindo mais calor de um lado do que do outro. Como é que eu vou saber, Laís, se tá saindo mais calor de um lado do que do outro? Às vezes não dá nem pra ver no olho, é pouco. Você vai observar isso quando a sua massa você bota no forno e ela começa a crescer mais de um lado do que do outro. Claro que eu tô exagerando para mostrar para vocês, mas tem aquelas massas que crescem mais de um lado do que do outro. Provavelmente é um problema de limpeza da tua como é que se chama? Serpentina, né? Que passa embaixo do forno. Ou também pode ser, por exemplo, aqui eu tô falando como se fosse a técnica do forno, né? Mas é só eu tô jogando as ideias para vocês buscarem aí as soluções, tá? Ou, por exemplo, a tela de proteção de um dos lados do teu forno já gastou. Quando o técnico tira aquela tampa do forno, ele vai ver, esse daqui a gente tem que trocar a tela aqui do lado, tá vazando calor. Aí o que acontece? A tua massa cresce mais de um lado do que do outro. O que dá para fazer até você chamar um técnico ou até resolver isso daí? Na metade do processo, quando você vê que começou a crescer mais de um lado do que do outro, de forma rápida, você abre o forno, vira a forma e encaixa de novo. Ai, Laís, mas não pode abrir o forno quando a tua massa não está pronta ainda. Concordo, não é o ideal, não é o melhor dos mundos. Mas você consegue sim
ter um forno que te entregue o resultado que você precisa de acordo com o que você pode. Para mim, era muito mais fácil começar essa live mostrando o meu forno maravilhoso, que eu já vou mostrar para vocês, só que essa não é a caminhada de vocês agora, né? As minhas primeiras massas de bolo foi no forno Brastemp branquinho, aquele que tinha até o pezinho, assim, simples. Depois foi para um forno elétrico que tinha numa outra casa que eu morava, aqueles embutidos simples de parede, né, elétrico. E depois, quando eu fui crescendo, quando eu montei meu ateliê, tudo, que eu comprei um forno que me entrega exatamente o que eu preciso, que eu dou o play lá, boto o tempo e vou cuidar da vida. Desligou, o forno desliga sozinho e tá resolvido. Tá? Mas é uma caminhada. Eu quero que primeiro vocês façam como eu fiz. Veio dinheiro, guardei. Veio mais outro dinheiro do bolo, guardei. Já consigo dar entrada no meu forno. E vamos continuando vendendo para pagar o forno. E é assim que tem que caminhar aos poucos, tá? Segundo tipo de forno que vocês têm na casa de vocês. Só lembrando, tá, gente? Só lembrando que depois que eu explicar os 3 tipos de forno, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? A gente vai abrir meu forno, vocês vão entrar lá dentro junto comigo para vocês verem as diferenças e irem percebendo isso e as dificuldades e o porquê que vocês não estão conseguindo alcançar a massa de um bolo irresistível, tá bom? Antes de reclamar com a confeiteira que é a massa que tá ruim, a massa que tá errada. Beleza? Então, o segundo tipo de forno é o forno elétrico, que é normalmente o que a maioria de nós tem, né? Ele é mais prático, não precisa ficar puxando aqueles cabos de gás, de botijão de gás dentro de casa, ou dependendo se você mora no apartamento, o apartamento não autoriza você ter botijão dentro de casa, né? Então, enfim, né? O forninho elétrico, além de também ser mais barato, você compra aqueles pequenininhos, né? E você mete bronca na tua cozinha, tá? Então, ao contrário do forno a gás, onde normalmente a gente tem que colocar uma temperatura maior, normalmente, porque ele vaza muito calor, né? Ele não tem um sistema de vedação adequado. Já o forno elétrico, não. O forno elétrico, normalmente o 180 dele vai ser 170, né? 175, ou talvez até menos, 160. Por quê? Como ele tem aquelas 2 grelhas, né, que a gente chama aquelas serpentinas de calor, e a gente liga elas em cima e embaixo, e é elétrico, ela aquece muito rápido. Ela aquece muito rápido. E como ele não tem um termostato, ou seja, tem um aparelhinho dentro do teu forno, que a hora que chegou a temperatura, ele desliga a grelha, para ele manter a temperatura. E quando abaixa muito, ele liga de novo, né? Então ele mantém mais ou menos uma temperatura. Mas não é algo super preciso porque é um forno de casa, né? Então, o forno elétrico de vocês, normalmente uma temperatura menor. Mas, Laís, como é que eu vou saber? A mesma coisa do forno a gás. Você vai comprar um termômetrozinho, coloca lá dentro para você estudar, tá? Aí tem outra questão. Poxa, Laís, eu tenho forno elétrico, mas liga embaixo, liga em cima, liga nos dois, uma hora liga um, uma hora liga no outro. Você vai ter que testar, tá? Eu já tive experiência com 2 fornos elétricos, que eu morava num outro lugar, e eu ligava só embaixo e dava boa. E o meu forninho aqui, eu ligo embaixo e em cima, já fiz até cuca nele, ele é bem pequenininho, quando eu não quero fazer coisa muito grande, que é só pra mim, pra família, eu pego esse forninho pequenininho e deixo o bichinho ligado em cima e embaixo. E a minha temperatura nele eu coloco 160, que como ele é pequenininho, e o calor dele é muito intenso, né? Eu ligo o bichinho já, 5 minutos já tá pré-aquecido, eu deixo numa temperatura mais baixa e ele dá boa, tá? Então você vai colocar o termômetrozinho lá dentro do teu forno elétrico e você vai avaliar, tá? Se você vai colocar a grelha em cima e embaixo, se você vai colocar só embaixo, tá? Que mais? Elétrico, deixa eu ver se esqueci alguma coisa. E o terceiro tipo de forno, que é o que eu vou mostrar para vocês, né? Um forno industrial por convecção, né? É aquele forno que tem uma ventilação atrás. Hoje em dia tem algumas linhas de eletrodomésticos para casa, Electrolux, Brastemp, a Consul deve ter também, de fornos, que eles chamam uma linha gourmet, né? Uma linha mais elaborada, que tem essa ventoinha atrás, tem esse ventiladorzinho. Então, às vezes você não precisa comprar um forno grande como o meu, se a tua demanda não é grande, né? Você já tem o espaço na tua cozinha para encaixar o forno e você pode, de repente, se você tiver essa opção, escolha o com convecção. Escolha aquele que tem o ventiladorzinho atrás, tá? E por que que essa opção é a melhor pra gente, né, produzir aí, fazer e assar os nossos bolos? A convecção, esse ventiladorzinho atrás, ele distribui o calor melhor. Então, mesmo que seja um forno tradicional de casa, né,
não é um forno industrial, mesmo que ele vaze o calor pela porta, por exemplo, a ventilação não permite que a temperatura diminua. Porque o calor que está vindo atrás, né, a temperatura que está vindo atrás, que está maior do que a da frente, ele vai circulando e ele vai mexendo, tá? Então, mesmo que escape alguma temperatura, ele consegue ficar circulando e renovando esse ar quente lá dentro. E isso te entrega um bolo assado com mais, com perfeição, né? Mais equalizado, mais bonitão, e você também não precisa ficar se preocupando com... A partir do momento que você olhou, bateu o olho e acertou o forno, você sempre vai colocar a mesma temperatura e ele vai te entregar, tá? Certo? Queria mais água, minha água acabou. Não quero sair daqui da frente agora. Vamos continuar. Vamos lá. Tô gravando, né, gente? Daí não vou dar o pause agora. Qual que é o dilema da vida nossa confeiteira, né? Eu sei disso porque, ainda mais agora, né? A gente tá vamos dizer assim, uma cachoeira de informações todos os dias na internet, né? Tem live todo dia de confeitaria, tem conteúdos incríveis que as pessoas estão entregando, né, para vocês todos os dias. E o que acontece? Tem profissionais que... Como é que eu vou falar para vocês? Cada profissional tem uma técnica, estudou de uma forma, vem de uma formação. E qual que tá certo, Laís? Qual que tá errado? Não importa. E eu falo isso com tranquilidade para vocês, porque eu quero que vocês entendam que o que vai determinar que vocês tenham sucesso na confeitaria, que vocês confiem naquela confeiteira, que vocês confiem no meu trabalho para eu entregar para vocês o que eu prometo no começo das lives, né, das aulas, ou seja, se eu te prometo e eu falo e eu mostro que as minhas alunas estão faturando mais de R$5.000 por mês na cozinha de casa delas, fazendo bolos irresistíveis, né, é porque eu sei do que eu estou ensinando. Estudei muito para estar aqui com propriedade, com muita segurança falando para vocês a respeito disso, tá? Então, se tem uma confeiteira XYZ que pré-aquece o forno, a outra não pré-aquece, a outra só liga e já bota, a outra espera 10 minutos, a outra espera 1 hora. Quem tá certo, Laís? Sabe o que tá certo? Tá certo o que o teu coração te mostra. Poxa, eu gosto daquela confeiteira, eu gosto do jeito dela falar, ela me transmite segurança, ela me explica as coisas que eu não entendia, as receitas dela são boas, isso é importante, não adianta ficar pegando um monte de coisa na internet que não encanta. Gosto das decorações, adoro, quero trabalhar com buttercream, né? A grande maioria de vocês que passam por aqui não começaram a trabalhar com essa cobertura maravilhosa, os bolos em buttercream, nem sabe do que eu tô falando, e é isso que eu me ensino, não é isso? Então, quero tirar da cabeça de vocês agora, de uma vez por todas, que vocês precisam, sei lá, acompanhar 10 conteúdos ao mesmo tempo, tá, gente? Confie em quem tá entregando para vocês o que faz sentido na tua caminhada, tá? Então, dito isso, para mim, e eu tenho formação, né, a minha primeira formação é farmacêutica, então eu sei o que eu estou falando, eu sei o que tem aqui dentro, cadê o meu fermentinho aqui, não vou puxar, o nosso fermento de cada dia, eu sei como funciona a química do que tem aqui dentro. Então eu afirmo para vocês que a gente precisa pré-aquecer o forno, tá? Senão você impede que as reações químicas aconteçam da mesma forma e ao mesmo tempo, e como resultado você não vai ter uma massa que se comporte da mesma forma sempre que você colocar no forno. Entende? Então, eu ensino para as minhas alunas que vocês têm que ter uma massa coringa, né? Aquela massa do dia a dia, que é onde vocês vão montar os bolos, fazer volume e vender bastante, né? São os bolos, né? Bolos com método cremoso, massa manteigada, que é onde vocês montam os bolos em buttercream, tá? Então é isso que eu mostro para vocês. Mas, se vocês quiserem fazer outras receitas, vão fazer um pão de ló, vocês vão fazer um chiffon, vocês vão fazer qualquer outra receita, tá? Vocês sempre vão pré-aquecer o forno de vocês. Mas eu quero que vocês façam um teste. Ah, Laís, mas eu quero... Testa! Mas será que dá certo se não pré-aquecer? Testa! Eu quero que vocês testem. Pega uma massa de método cremoso, pega uma massa de método direto, que é aquela que a gente mistura tudo no fouet, né? Ou bate no liquidificador, por exemplo, se for o caso de um bolo de cenoura, e você vai colocar uma massa no forno pré-aquecido e outra massa no forno desligado. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai testar depois, você vai cortar fatia, você vai cheirar, você vai ver a textura, você vai ver quanto cresceu, quem cresceu mais, quem cresceu menos. Tá? Só relembrando, caso vocês tenham chegado aí na metade da aula, o pessoal que chegou atrasado. O fermento ele tem duas ações
duas formas de agir diferente no teu bolo. A primeira delas é quando o teu fermento entra em contato com os líquidos do bolo, né? Então, leite, por exemplo, água, suco. E daí ele já começa a soltar, faz uma reação química, ele solta as bolhas de gás carbônico, que é o que deixa o teu bolo fofinho. O teu fermento também tem bicarbonato de sódio. E a outra parte do teu fermento, a outra química do teu fermento só acontece depois que o teu forno está quente. Então você bota a massa lá dentro, o bicarbonato começa a crescer, crescer, crescer e o resto do fermento não levanta e não dá sustentação para esse crescimento. E é por isso que a massa não dá errado e é por isso que eu afirmo para vocês que precisa pré-aquecer o forno. Certo? Eu vou agora mostrar para vocês o forno, tá? Então eu vou dar aqui uma pausinha e vou mostrar para vocês como faz, como é que é por dentro de cada forno. Então acompanhe aqui comigo, anotem tudo, tá bom? Vambora! Ó, gente, eu vou mostrar aqui então o meu forno, tá? Essa daqui é a marca dele, é um Tedesco. Esse FTT80 é o tamanho dele, tá bom? E ele é turbo porque ele tem a tal da ventoinha atrás. Eu vou ligar um pouco só pra mostrar pra vocês que faz barulho, tá? Faz um barulhinho, ó. Tá? Então esse barulho que ele tá fazendo é porque ele tá girando lá atrás. Vou abrir aqui pra vocês, eu liguei ele. Tem um ventiladorzinho lá atrás girando, né? E é esse ventiladorzinho que faz com que o calor se distribua aqui dentro de forma contínua e ele entregue a mesma intensidade de calor nas 4 esteiras, né? Aqui eu consigo colocar 4 assadeiras, tá bom? E o que eu ia falar mais pra vocês? Ah, olha a diferença de um forno industrial para um forno a gás de casa, tá? Aqui, se vocês observarem, não importa se não conseguirem ver com clareza, mas só mostrando para vocês, isso aqui é uma borracha bem grossa, mais grossa do que borracha de geladeira, bem firme, e é isso que garante que quando eu feche a porta do forno, faça uma vedação de forma que o calor não saia aqui pro lado de fora, tá? E outra coisa também, olha a forma que fecha, né, esse forno. Então, aqui eu tenho uma trava, uma alavanca, que quando eu dou o cleque nela, vocês vão ouvir, ela pressiona e, vamos dizer assim, veda o meu forno com precisão, né? Então eu faço esse movimento aqui, ó. Opa, até mexi o forno. E ele tá vedado, ele tá pronto para funcionar, tá? Então, deixa eu ver se dá pra ver. É isso, gente. Aqui tem um... Dá pra ver? Dá. Beleza, só pra... Né, não vou mostrar detalhes, mas nada demais. Aqui, gente, temperatura, ele controla a temperatura. Eu posso colocar o tempo, né? Depois que passa o tempo que eu marquei, ele apita e desliga. Então tá aqui o meu forno, tá? Outro detalhe só rapidamente que eu quero falar sobre ele, vou até desligar aqui que eu não vou usar agora, é o seguinte, esse forno aqui, como ele mantém a temperatura de forma muito eficiente, o 180 dele é 140 graus. Tá? Esse forno aqui nunca foi ligado aqui em 180. Nunca não, né? Porque no começo eu não sabia, queimei muita massa nele. Até achava que o forno era ruim, tinha gasto uma grana e não entregava. Mas o fato é, como ele entrega o calor de forma muito eficiente, o 180 que eu coloco de todas as receitas, aqui eu tenho que colocar 140. Porque a ventilação dele é tão eficiente que aqui dentro, estando a 140 graus, eu asso a minha massa com perfeição, tá? Essa é a diferença de ter um forno mais industrial, né? Um forno de convecção. Beleza? Vamos pro próximo. Ó, gente, vou mostrar aqui então o forno que eu tenho aqui no apartamento também, tá? Ele é um Brastemp da linha Active Gourmet, né? E ele, até fiquei sabendo com o técnico esses tempos atrás que a fabricação dele é italiana, né? E quem aí gosta, quem conhece já um pouco de forno, sabe que os fornos italianos são os melhores do mundo. Então, qual que é a diferença desse forno aqui, tá, gente? Para um forno de cozinha normal. Ele é elétrico, então ele tem uma grelha aqui em cima e ele tem uma grelha aqui embaixo também, tá? E o grande diferencial dele, que se aproxima muito do forno que eu mostrei para vocês agora há pouco, que é o meu forno industrial, é que ele tem essa ventilação lá atrás também, tá? Então, quando eu ligo o meu forno, coloco a temperatura que eu quero e ligo a ventilação atrás, eu tô melhorando e muito a distribuição do calor do meu forno, né? Como consequência, o meu bolo assa de forma mais eficiente. Não precisa também tomar muita atenção para isso, mas olha, nossa, nem dá para comparar, ó. Aqui tem uma borrachinha muito leve, muito assim, bem bobinha, parece elástico de cabelo, bem molenga, e tem um fechamento aqui bem simples também, gente, com forno qualquer.
E uma das coisas que eu observo quando eu ligo esse forno é que essa parte aqui da minha cozinha, que é onde eu gravo para vocês, fica muito quente. E aqui, quando eu boto a mão, sai muito calor. Então essa vedação aqui é pra lá de ineficiente. Até agora que eu olhei aqui, ó, tá até solta. Então não é um forno que vai entregar da mesma forma, mas ele é excelente, tá, gente? Eu já assei bolo nele, assei pudim e ele vai que vai. Então ele é como opção, se vocês puderem no próximo momento, vou comprar um forno elétrico para casa. Vocês têm essa opção de comprar um forno com a ventilação atrás, que ele vai te entregar um resultado muito melhor, tá? E o último forninho que eu vou mostrar pra vocês, mas não menos importante, porque eu sou apaixonada nesse bichinho aqui, tá? Esse forninho aqui é o forno do coração. Eu sei que vocês têm... Eu tenho ciúmes dos meus utensílios de confeitaria, né? E quando eu ganhei esse forno de presente de uma amiga minha, fazem muitos anos, eu lembro que foi em 2008, tem noção disso? 2008. Faz muito tempo, né? E quando eu ganhei esse forno aqui, eu sequer sabia o que eu podia colocar aqui dentro pra fazer, tá? Eu não cozinhava nada, nem eu fazer ovo frito direito. Então eu tenho muito carinho por ele, e ele, mesmo sem ter ido nunca para manutenção, nunca quebrou. A única coisa é que o gancho dele aqui caiu, daí meu pai consertou e coisas que não importam. Mas o que você precisa saber sobre esse forno é o seguinte: ele também vai te entregar uma temperatura muito alta de forma muito rápida, porque ele é muito pequenininho, tá? Ele não tem vedação nenhuma. Então nem se compara com os outros dois que eu mostrei para vocês, tá? E ele entrega um calor ok, ele dá pra fazer um bolinho, tá? Mas é uma coisa da família, né? Eu não vou falar pra você, confeiteira, compra um bolo desse pra você começar a fazer os teus bolos. Porque não cabem duas... Oi? Falei errado? Você falou bolo, eu compro um bolo para fazer um bolo. Compra um forno pra fazer um bolo, né? Porque veja, gente, cabe uma assadeirinha, essa daqui é a minha pequenininha, que eu só boto pão de queijo aqui, então, tipo, não dá, né? Mas eu já fiz nesse forninho aqui, eu já fiz cuca, eu já fiz pudim, tá? Então, eu só mostrei esse daqui mais pra mostrar, né, que tem grelha em cima e embaixo, que ele realmente reforçando, né, que ele entrega um calor de forma muito rápida, que você pode ter um forno desse, maior, né, que caibam no mínimo 4 assadeiras de bolo, né, e que vocês observem que ele tenha um mínimo de vedação, tá? Esse meu forninho aqui não tem vedação nenhuma. Quando eu boto a mão aqui, eu até queimo a minha mão de tão quente que fica, tá bom? Ele é só um vidro encostado direto na parte de metal dele. Então, isso eu quero que vocês observem, né? Num primeiro momento, é bem provável que vocês partam para um forno nesse estilo, né? Um forno elétrico. Não tem problema nenhum, como eu disse, ele funciona. Até esse todo bagunçado aqui funciona, ele entrega bolo para mim. Numa temperatura menor, eu costumo deixar em... Cadê a temperatura aqui? Costumo deixar em 150, 160, porque ele aquece bem. Mas, se vocês forem buscar um forno nesse estilo, até pelo custo dele ser mais baixo, que vocês procurem que tenha algum tipo de vedação aqui no mínimo, tá? Então, eu já vou aproveitar e encerrar a live aqui, né? A aula aqui, que embora ela tenha sido gravada, ela é ao vivo para vocês. Gostaria aí que vocês me mandassem, vai ter caixinha de perguntas aberta, se ficou alguma dúvida sobre forno, a gente vai fazer um post amanhã sobre isso também, tá? E vamos que vamos, daqui a pouco tem mais live, dá uma olhada no... Amanhã tem live de novo, exatamente, no mesmo horário, às 4 horas, então não perca essa oportunidade de você aprender, de você começar a confeitaria hoje, tá bom? Obrigada, até amanhã, tchau!